Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar, toda terça-feira às 7 da noite, um programa inédito para você. A gente costuma olhar para o adulto pronto, mas nem sempre presta atenção no caminho que construiu essa pessoa. A infância, as experiências, o ambiente, os acessos, os estímulos, tudo isso molda o comportamento. Identidade, visão de mundo e até a forma como alguém se relaciona consigo e com o outro. Em um mundo de tantas informações, mudanças e desafios, surge uma pergunta importante: que tipo de adultos estamos formando? No programa de hoje vamos falar sobre desenvolvimento humano, autonomia, sexualidade, prevenção de violência e o papel da família e da sociedade nessa construção. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando mais um Tricotar, hoje vamos falar sobre identidade, infância, comportamento. A gente vai ter muito para falar aqui, mas antes deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas desse programa. Ana Tércia Romano, nossa advogada, seja bem-vinda. Obrigada. Tá animada com esse tema? Muito. Mãe, né? A gente já se anima. Ô, Ana, e direito de família também, eu acho que você fica bem antenada nessas questões, né? Tem várias questões envolvendo direito de família e essa questão das crianças, Van. Hoje vai ser mais a Ana Tércia mãe ou a Ana Tércia advogada que vai estar aqui? E vai ser difícil dividir, vai ser difícil. Aqui com a gente também nossa tricoteira, que é especialista, estrategista digital, Tainara Moraes. Seja bem-vinda, Thay. Obrigada, Van. Bom, não vou falar de filho, mas posso falar da minha infância, né? E já se preparar também para um futuro, quem sabe, né? Quem sabe. No futuro não sei se tão próximo, mas quem sabe. Ela que é especialista em investimentos, mas é mãe também. E está bem interessada nesse assunto de hoje. Thaís Sanusa, seja bem-vinda. Obrigada. Não, a gente falou muito disso até agora aqui nos bastidores, né? Tô passando por um momento, assim, crucial e faz todo sentido a gente conversar sobre isso. Vai ser muito bom. Meu filho já é adulto, então eu não tô tanto ainda nesse nível de preocupação de vocês. Mas, a nossa convidada de hoje, ela é psicóloga e especialista em várias questões que nós estamos colocando aqui. Vou convidar para ela vir para cá. Vem para cá, Gabriela Lousada. Seja bem-vinda. Olá, meninas. Olá, tudo bem? Prazer. Prazer. Seja bem-vinda, sinta-se em casa. Acho que hoje é um programa bem interessante e necessário também. E a tua história também é uma história muito interessante. Vou pedir para você começar se apresentando e falar um pouquinho dessa tua história, tua ligação com a psicologia. Sim. Bom, contar essa história é sempre voltar no tempo, né? Eu tenho o hábito de falar que eu agradeço muito a Gabriela de 17 anos porque ela tomou uma ótima decisão. Eu sempre soube, desde criança, que eu trabalharia com crianças e adolescentes em situação de risco. Na época eu não tinha o vocabulário e a vivência que eu tenho hoje na minha prática, mas eu sabia que era isso que eu faria. No princípio, ali no começo do ensino médio, quando eu comecei a pensar, eu tive uma tendência muito forte para jornalismo. Eu pensei em fazer jornalismo, ir para a área de jornalismo investigativo. Só que conforme o tempo foi passando, eu vi que não fazia tanto sentido, decidi fazer direito. Estava na minha cabeça muito forte que eu ia para a área do direito, eu ia para a área de promotoria, trabalharia com infância e com juventude. Só que estudei num colégio católico, em São Vicente, um colégio que infelizmente não existe mais. E dentro dessa escola eles tinham um viés de cuidado social muito forte. Eles pregavam e incentivavam muito que os alunos fizessem papéis dentro desse cenário. E aí, nesse processo, eu fui fazer um voluntariado num orfanato em São Vicente. Nesse orfanato, eu conheci uma criança e essa criança, eu tinha 17 anos na época, veio me contar que tinha sido vítima de violência. Tinha sido abusada por um familiar. Eu não tinha repertório nenhum para lidar com isso, eu era uma menina. Consegui, na hora, pedir ajuda, pedir auxílio da psicóloga responsável pela entidade. Ela me deu todo o suporte e, a partir daí, já com tudo certo para eu fazer vestibular para direito, a coordenadora, na época da escola, que hoje é diretora de toda a rede, virou para mim e perguntou: Gabi, você não pensou em fazer psicologia? É a sua cara, você gosta de literatura, você gosta de histórias, você gosta de sociologia, de filosofia, de tudo que dá base para isso. Você é extremamente conectada com as pessoas, você gosta desse movimento de estar junto, então acho que faz sentido. Eu parei, eu falei, nossa, não tinha pensado. Pensei em várias coisas, pensei até em biologia marinha, mas não pensei em psico.
E aí foi quando eu decidi, e eu falo que desde a minha primeira aula na graduação, eu tive certeza que era o papel que eu precisava ocupar. Trabalhei em outras frentes dentro da psicologia, mas as questões da infância e da adolescência sempre foram as meninas dos meus olhos e é a área, na verdade, que eu atuo até hoje, que eu não me vejo fora de forma alguma. Que legal. Eu vou levar aqui para as meninas, antes da gente entrar na discussão. Eu acho que eu, Ana, Tainão, né? Thaís, eu acho que nós somos uma geração muito diferente da infância que vivem hoje, né? A Tainara, não sei se é mais jovem do que a gente, né? Mas essa questão das redes sociais não era. Na opinião de vocês, vocês acham que hoje esse excesso de exposição também acaba deixando as crianças mais expostas a possíveis problemas? Eu acho que Como muda que tudo. Rede social acho que muda tudo, muda completamente. Deixa as crianças... a gente estava falando sobre isso, eu e o meu compadre, justamente sobre rede social, de que a gente tem mais medo hoje da criança trancada no quarto, no celular, do que ter medo de andar na rua. Então, antes, o medo dos meus pais era esse, né? Ai, meu Deus, tá na rua até essa hora, a gente não consegue saber onde tá e não sei o quê. E hoje o perigo é outro. Então, quando meu filho tá na rua brincando, na casa dos amigos e se divertindo, eu falo, graças a Deus que não tá enfurnado ali, porque a gente tem muitos perigos e que, como a gente é de outra geração, alguns a gente sabe e outros a gente nem sabe como defendê-los, né? Então, nos falta às vezes ferramentas para conseguir afastar tantos perigos assim. Então, acho que a rede social muda tudo, muda o jogo completamente. Gabi, eu vou deixar elas falarem e aí eu venho para você, porque você também fala muito sobre comportamento e eu acho que isso muda completamente o comportamento dessas crianças de hoje em dia, né? Vem, Ana. Eu acho, assim, até uma dificuldade minha como mãe. Como nós não fomos essa geração da rede social, né? Eu fiz datilografia, então o máximo para mim era fazer o trabalho na máquina de escrever. Então hoje, quando eu vejo minha filha de 8 anos vir com uma informação que eu falo assim, onde ela viu isso? De onde tirou isso, Como né? assim? Uma música ou às vezes uma expressão. No YouTube, mãe. Aí eu... Então, assim, às vezes assusta um pouco porque a gente às vezes não sabe nem procurar do jeito que eles procuram, né? Sim. Porque para mim aparece algumas coisas na rede social, para ela aparece outra por conta das coisas que ela vê. O algoritmo, né? Muda tudo, o tal do exato. algoritmo. Então, eu acho que eu sinto até essa dificuldade de controlar por, às vezes, não saber nem mexer o tanto que eles sabem mexer. Então, essa dificuldade... Eu, como mãe, sinto muito, assim, total essa dificuldade. E a gente estava conversando até, já venho para você, Tatá, a gente estava conversando até nos bastidores a questão comportamental. Na nossa época, a gente, não vou falar também, na nossa época parece que a gente, né, é de outro século, né? Porque eu também não gosto muito disso. Eu acho que a gente está vivendo essa época também. Mas até uma viagem, né? A gente ia para um parque aquático, você queria brincar... Hoje eles às vezes preferem estar no celular, né? Mas vem, Thay, você que é de uma geração... Na verdade, eu acho que eu tô no meio do caminho, né? Eu não tô nem muito lá e nem muito no agora. Mas, na minha época, enquanto criança e na infância, a gente entrava e saía da internet. Então, não era o acesso ao tempo todo à internet. Isso também faz diferença. Então, assim, era o momento que sentava no computador para brincar, para ver, e a gente entrava na internet e saía da internet. Então, foi o mais equilibrado. Menos acesso, né? Exato. Não era tão fácil assim, né? E eram coisas, de fato, específicas. Então, eu lembro que eu entrava para jogar um jogo X. E aí saía. E tinha os sites, né, que gostava de bonequinha que ficava trocando roupa e fazer essas coisas. Então, não tinha muito esse acesso que gerava uma ansiedade, por exemplo. Não tinha aquela dopamina que eles têm hoje, que eu vejo e falo, cara... Meu sobrinho de 4 anos sabe mexer em tudo. Ele não tem paciência pra esperar um anúncio quando tá no YouTube. E aí, minha irmã tem que assinar o YouTube Premium pra não ter anúncio. Eu fico, mas como assim? Ele não vai saber, então, esperar nem um pouco pra fazer nada? Então, acredito que seja um pouco esse diferencial ali né, das gerações, mas a minha era essa. Esse toque que você deu agora, muito interessante sobre espera, sobre dopamina... a gente usa na economia comportamental. Sim. Porque quando alguém vem para mim e fala assim, como é que eu faço para ensinar educação financeira pro meu filho? Eu falo, não precisa ensinar nada de dinheiro, só fala para ele esperar. Ele tem que ter menos ansiedade, entender que não precisa de uma recompensa imediata.
Porque isso tem tudo a ver com o que a gente quer agora e gasta agora e não importa o futuro, porque eu quero agora. Então, esse tipo de imediatismo, ele prejudica todas as áreas da gente. Comportamento, né? Até você como especialista no comportamental, todas as áreas. Sabe, a forma que você se comporta em um lugar é a forma como você vai se comportar em vários outros. Vem, Gabi, bora lá. Hoje em dia, aí agora. até falo como adulta, eu tava conversando com uma amiga, pede um iFood. Aí tá lá que vai chegar 2h30. Deu 2h35, você viu que não chegou? Você já começa. Você tá reclamando no aplicativo. Eu reclamo. A gente não tem paciência pra esperar 5 minutos. Aí a gente quer que a criança, entende? A gente também cobra uma coisa que é um comportamento já frenético da população inteira. Então é difícil mesmo, mas dê o seu parecer. Então, vamos lá. O público em casa que tá esperando hoje esse programa, Gabi. Então, bora lá, então. Eu acho que quando a gente vai falar sobre crianças, uso de rede social, uso de telas no geral, a gente precisa entender que o cenário, ele vai além do que a gente coloca no senso comum. Quando a gente vai falar desse recorte, a gente tem que entender que dentro dessa dinâmica a gente tem questões de segurança, a gente tem questões de formação de identidade, formação de personalidade, o desenvolvimento cognitivo que está acontecendo ali conforme essas crianças estão acontecendo e que está sofrendo uma influência não só das redes, mas do próprio aparelho e da questão do que o aparelho traz em relação à exposição de luz azul, enfim, algumas coisas dentro desse cenário. Mas quando a gente vai falar de rede social, vai falar do digital em si, atrelado ao desenvolvimento, ao crescimento, eu sou uma pessoa que tem um viés um pouquinho mais conservador em relação a isso, porque eu sinto hoje, depois de 7 anos de forma ativa trabalhando com crianças e adolescentes, que a gente perdeu a mão. É muito difícil hoje. A primeira pergunta que os pais me fazem, Gabi, com que idade eu libero o celular? Com que idade... Eu ia te perguntar isso agora. Já me conta, porque eu tô aqui, meu filho vai fazer 15 e eu ainda não tenho rede social nenhuma. Ele tá me implorando, fez uma apresentação em slides. Dedicado, é legal, dedicado. Tá entendendo? Eu tô nesse momento. Não, a gente vai chegar nessa ponta. Me conta. Vou te usar em algum momento como exemplo. Perfeito. Tá quando a gente vai falar disso, a gente primeiro precisa entender que a gente tá expondo crianças, a gente tá expondo serzinhos, digamos assim, que não tem estrutura emocional, psíquica e até muitas vezes fisiológica, porque a gente vai falar de um cérebro que não está desenvolvido, a gente vai falar de um cérebro que está em processo de desenvolvimento e que vai se desenvolver ali na totalidade depois dos 20 anos, não vai ser agora com 7, com 8, com 15, vai ser depois dos 20 que isso vai acontecer, recebendo uma série de informações que a gente não tem muitas vezes como gerenciar. A gente tem acesso a controle de pais, a gente tem agora, né, no início de março foi promulgado o ECA Digital, que vem numa tentativa da gente conseguir regulamentar e regularizar algumas coisas em relação ao uso, à exposição da imagem dos menores, enfim. Mas ainda assim é um cenário muito solto, onde a maior parte dos conteúdos que são consumidos, mesmo que digam que são referentes à idade, eles não ensinam coisas, ações, pensamentos, favorecem o desenvolvimento pertinente à idade que a criança tem. Perfeito. Então, e fora que não tem nenhum tipo de filtro, né, Gabi? Eles estão assim, tem acesso a tudo. Soltos, né? Exatamente. E aí, vamos lá. Se a gente pensar que uma criança, eu gosto muito de uma visão que a gente tem dentro da psicologia e da educação também infantil, que fala que toda criança é uma tábula rasa. Ela é um pedacinho de papel que não tem nada e conforme ela vai crescendo, a gente vai introjetando nela conteúdos, pensamentos, sensações, ensinando sobre sentimentos, enfim. A gente vai introjetando tudo isso. Se pra gente que é o adulto, que tá ali do lado a lado no dia a dia, cuidando, zelando, ensinando, já é difícil, imagina quando essa criança vai pro meio digital, onde a gente não tem controle de nada e que muitas vezes os conteúdos que vão ser expressos e entregues são conteúdos que a gente chama de disfuncionais. São conteúdos que não correspondem à idade, são conteúdos de conteúdo vazio, e que vão favorecer justamente a cristalização, digamos assim, de uma personalidade, de um desenvolvimento cognitivo que não sabe tolerar a frustração, que não sabe... A principal coisa quando a gente vai falar de tolerância à frustração é a gente falar de espera. Cada vez menos as crianças conseguem esperar. Cada vez mais cedo a gente vê em alguns movimentos crianças, às vezes, que não conseguem nem falar uma palavra, já recebendo um celular nas mãos. Então, isso tudo vai fazendo e vai construindo um cenário onde, desde muito cedo, a gente ensina crianças a não esperarem, a gente ensina crianças a serem saciadas, e aí a gente tem 2 tipos de saciedade, né? A gente tem aquilo que sacia a gente
e que faz a gente se desenvolver e crescer, que agrega de fato, e a gente tem aquilo que sacia a gente com uma dopamina que é ruim, digamos assim, tanto uma dopamina quanto uma serotonina que são fracas, que são pobres, como a gente costuma chamar. Então, dentro desse movimento das redes sociais, dos jogos digitais, que é algo que é diferente do impacto da rede, mas que é tão perigoso quanto, a gente vê esse movimento acontecendo desde muito cedo. Crianças que ainda não têm um repertório externo e nem interno, lidando com conteúdos que não correspondem com a sua idade e que isso faz com que elas se construam de uma forma que é furada. Então, na hora de crescer e desenvolver, eu não tenho repertório, eu não tenho lacuna, eu não tenho estrutura suficiente para seguir, e por eu não ter essa estrutura, tudo que vem de fora me domina, me conduz de uma forma muito fácil, onde eu me adapto. Não tem senso crítico E não algum. tem. O senso crítico, a gente vai começar a falar disso lá quando eles chegarem nos 14 e 15 anos. Sim. Mas pra gente chegar no senso crítico, a gente precisa entender que a gente, quanto família, a gente no lugar de cuidado, eu me coloco nesse lugar quanto terapeuta, quanto psicoterapeuta, mas os educadores também têm um papel muito importante dentro desse movimento. A gente precisa dar as bases para essa criança. E se aí a gente volta para a questão da idade, quando é permitido, quando não é permitido, se a gente for levar para a literatura, para a questão fisiológica, a maioria das pesquisas vão dizer que a gente começa a liberar a tela pensando no desenvolvimento cognitivo, questões de desenvolvimento de visão, desenvolvimento motor da criança. O ideal seria, a partir dos 13 anos de idade, o acesso à tela num contexto geral. O acesso às redes sociais, por conta das normativas, entre 14 e 16 anos, a depender da plataforma que a criança ou adolescente vai fazer uso. Só que mais do que isso, eu costumo trazer muito forte para dentro do consultório antes de você entregar a tela para tua criança, antes de você entregar a rede social ou liberá-la para um jogo online, você já conversou com ela sobre isso? Você já explicou qual que é o cenário onde ela está posicionada? Você já explicou que não é só uma tela, não é só um joguinho que ela vai jogar? Eu vou fazer um papel aqui, porque assim, eu já nem sou a mãe mais de crianças, tá? Mas assim, como que esses pais vão competir nesse cenário que a gente está vivendo? Porque assim, aí ó, a amiguinha que tem, a sua filha tem celular. Então, mas assim... Ela tem o meu, o dela não, ela tem o meu que, né, tem o YouTube em casa. Né? E aí, assim, é muito difícil, porque às vezes vai pra casa de um amiguinho que tem acesso, de repente, a um que em casa eu não deixo. Né? Aí ela já viu lá. Aí começa, mãe, eu queria dormir na casa da fulana. Na verdade, já é porque ela tá associando que na casa da fulana pode. É que, na verdade, assim, eu sou bem... Isso é muito, muito tranquilo pra mim com relação ao meu filho, assim, né? No seguinte sentido, do mesmo jeito que não adianta o que interessa na casa dos outros, tem coisas que na minha casa não pode. Por mais que ele tenha acesso na casa das pessoas, não é... Eu acho que o que faz pior é isso virar uma rotina. Sim. Como a gente vê com alguns adolescentes, né? Que eu que convivo com adolescente, que não sabe nem comer, sentar com a tela na frente, que não consegue fazer nada. Ele vai andando, parece um zumbizinho. E isso, então, por mais que ele assista, eu sei que assiste na casa dos amigos, eu sei que ele sabe o que é, mas pra mim é muito claro do tipo assim, aquela coisa bem de velha de mãe, né? Você não é todo mundo, é muito tranquilo pra mim. Então, assim, essa pressão não me abala. Então, assim, mas whatever, não vai acontecer. Mas a minha preocupação, e que ele trouxe nos slides dele, é que ele tem também outras coisas que ele quer desenvolver, que ele gostaria de ter, e não é todas as redes sociais, ele queria ter Instagram. Tá? Então, assim, até porque algumas a gente é completamente fora de cogitação. Então, acho que ele nem pede, tipo, um TikTok da vida, isso não tem nem chance. Mas ele quer, e ele coloca lá nos pontos, né, olha, eu poderia desenvolver isso, aquilo, eu não tenho problema em dividir com você o que tá lá, e não sei o quê, não é uma coisa que eu vou fazer escondida, né? Porque quando eu dei o celular, porque a gente queria saber onde tava, começou a sair sozinho, eu disse pra ele que ele tava ganhando um celular, mas não estava ganhando como é que a gente chama? Privacidade. Porque quando ele queria mexer nas nossas coisas, eu falo assim, isso é privacidade, você não vai abrir meu e-mail, você não vai abrir minhas mensagens. Então, quando eu dei pra ele, eu falei, não é a mesma coisa pra você. Você tem um celular, mas você não tem privacidade. Então, é essa a condição que eu preciso te achar, né? Então, assim, a gente sempre conversou muito. Ele não entende tudo. Lógico que não, porque ele tá louco pra curtir as coisas, pra seguir o Neymar. Esse é o negócio dele, entendeu? Mas, assim,
o diálogo, que é o que você está falando, é muito importante, porque dialogando já é muito difícil chegar nisso, porque eles ainda não têm, ainda tem a ansiedade do querer fazer parte, né? Então, por mais que a gente explique, fale, o que a gente tem feito nesse processo, nessa transição, é assistir com ele alguns... eu estava comentando sobre isso, alguns documentários, alguns podcasts que falam disso, para ele entender que, assim, olha, não sou eu que estou falando, né? É uma ciência que está comprovando isso. Então, assim, não é uma loucura aqui minha de eu achar que você é alienado e que não vai saber usar, né? Então, assim, acho que esse papo é muito... pelo menos, assim, eu me sinto que eu estou fazendo a minha parte, né? De mostrar a luz de algumas coisas. Mas eu imagino crianças muito pequenininhas que, como é que você tem esse papo? Você não consegue nem conversar, né? Você tem... É um caminho. A minha de 8, por exemplo, igual que eu falei, né? Ela falou que ela quer ser advogada porque ela grava vídeos. Né? Então, hoje a gente produz conteúdo. Acho que todos nós aqui produzimos conteúdo, né? Então, ela me vê, de repente, numa viagem, produzindo um conteúdo. Ela tá achando que aquilo é o máximo. máximo. Então, às vezes, ela tá numa pizzaria e ela fala, vai, mãe, grava, essa pizza tá bem bonita. Ela quer gravar, então ela quer ter a rede social dela porque ela vê o que eu faço. Então, até que ponto também, né? O nosso comportamento influencia no comportamento deles. E aí, quando eu faço assim, não pode, mas é o que você faz. Só que você tem que fazer porque também faz parte do seu trabalho. Mais uma barreira que a gente enfrenta. Ao mesmo tempo que a gente tá ali na tela toda hora, porque a gente trabalha, porque a gente tem que mostrar para eles que a tela o tempo inteiro não é bom. São muitos atravessamentos, né? Como vocês mesmas pontuaram, a gente precisa, acho que primeiro partir do ponto de colocar para a criança... Eu parto muito do ponto da conversa, da importância da gente explicar, mas a gente também precisa aprender a dizer não para a criança em alguns contextos e não só dizer, mas sustentar. Então, no sentido de, por exemplo, eu quero ser blogueira aos 8 anos, eu quero fazer algum movimento nesse sentido. Trazer para ela a questão de talvez... o porquê que isso não seja o mais eficaz agora, a questão da idade, a questão de que cada fase da vida a gente tem que seguir um padrão no sentido de ter um movimento, que agora é hora de focar na escola. Não sei se ela faz atividade extracurricular, imagino que sim. Mas seja o momento dela focar nas atividades, que seja o movimento dela brincar. Porque como você muito bem colocou, a criança ela principalmente aprende por repetição, ela aprende por padrão, ela se espelha. A criança, o adolescente, o adulto, a gente reproduz aquilo que de alguma forma a gente vê. Então, a tendência é que ela queira reproduzir, seja uma criança mais nova, seja um adolescente, ele vai tentar de alguma forma se espelhar e reproduzir aquilo que ele está vendo. Seja no cotidiano, seja na vivência com os pais, com os amigos, seja do que ele está consumindo nas redes sociais, nos jogos. Tem essa coisa agora do 6-7 que toda molecada fala. Isso é a pura reprodução. Eu que sou nova, nem sei o que é. Eu tô cansada. Não fala... não sei do que é. Depois a gente fala. Recentemente como adolescente. Isso são reproduções que vêm do meio onde eles estão inseridos e que eles vão trazendo. Só que do mesmo jeito que eles trazem coisas que são pertinentes à idade, muitas vezes eles vão trazer coisas que estão antecipadas. E o que é importante é a gente sempre deixar claro para eles que quando eles pulam etapas, eles não estão amadurecendo mais rápido. Na verdade, eles estão achando que eles estão amadurecendo mais rápido, mas eles estão perdendo fases que vão ser muito importantes e que vão ensinar coisas que vão ser fundamentais para outros momentos e para outros processos. Então, dentro dessa questão, como você bem disse, da questão das redes sociais e da diferença, né, do dar acesso à privacidade, isso é muito importante da gente pontuar, de deixar claro que por mais que tenha o acesso às redes sociais ou às plataformas de jogo, a privacidade, ela tem um limite. A privacidade, ela começa, de fato, a partir dos 18 anos. Antes disso, a gente tem ferramentas, a gente tem controle de pais, a gente tem outras coisas que a gente pode utilizar para, de alguma forma, tentar aumentar esse controle. E mais do que aumentar esse controle, educar essas crianças para que elas saibam o que fazer quando elas estiverem dentro desse meio. Porque a gente fala da questão dos perigos do desenvolvimento, a gente fala das questões de identidade, mas a gente sabe que também tem muita gente mal intencionada dentro das redes sociais. A gente vive uma alta desde setembro do ano passado para cá, onde diversos crimes, na verdade, esses crimes acontecem desde 2019, mas a gente tem uma alta muito grande de crimes acontecendo dentro de plataformas de jogo. O Discord é uma rede social voltada para jogo, onde a gente tem um número de crianças e de adolescentes muito alto fazendo uso e que hoje acontecem desafios que são bizarros, onde o caso do cachorrinho-orelha, que foi uma coisa que tomou
conta do Brasil inteiro, começou lá dentro, foi de um desafio que veio de lá de dentro. Então, assim, além da gente precisar prevenir e conversar sobre as questões de desenvolvimento, a gente também precisa olhar para esse lugar. Eu falo que é uma psicologia, às vezes, meio que do medo, meio reversa, não no sentido de você amedrontar, mas no sentido de você trazer para a criança e para o adolescente que o mundo, ele é perigoso e que o digital, a internet, ela é uma extensão desse mundo real, que do mesmo jeito que uma criança não pode... isso eu falei esses dias, inclusive, para um pacientinho meu, porque ele me trouxe esse questionamento de tia, mas por que eu não posso ficar mexendo no celular depois das 10 horas da noite, sendo que eu tô na minha casa deitado na minha cama? Uma criança pode sair 10 horas da noite sozinha? Uma criança pode sair sozinha? Não, tia, eu não posso porque é perigoso uma criança andar sozinha na rua. E aí ele me deu todos os motivos pelos quais uma criança não podia fazer isso. Eu falei, então, no celular é a mesma coisa. A gente só tem a ilusão de que a gente tá seguro dentro de casa, porque a gente tá com uma tela e a gente tá na nossa cama e acha que tá tudo bem, mas a gente nunca sabe de verdade quem tá do outro lado. Então, é ir trazendo essa consciência para eles desde pequenininho e pensar, poxa, eu vou liberar o celular pro meu filho, eu vou liberar um aparelho para ele, ou eu vou liberar o uso das redes sociais, dos jogos. Você já conversou com a sua criança sobre isso? Você simplesmente deu ou você explicou para ela que por mais que isso seja muito legal e que também tenha como ele aprender um monte de coisa bacana, porque apesar da gente ter um lado ruim da internet, a gente também tem um lado muito bom. A gente tem pessoas criando conteúdo de qualidade, a gente tem muitos mini documentários no YouTube, no TikTok, às vezes a gente também consegue encontrar coisa bem legal nesse sentido, que ensinam essas crianças e que ensinam muitas vezes elas até se defenderem dentro de alguns contextos. Mas você preparou a sua criança para isso? Eu acho que a questão tá nesse ponto aí. Já passamos no finalzinho aqui do primeiro bloco, a gente vai para um break rapidinho, a gente já volta. Ei, você sabe que temos uma forte ligação, né? A gente acredita que isso acontece porque sempre fizemos questão de ouvir e respeitar a sua opinião. E focamos o tempo todo em produzir o melhor conteúdo possível para você. Inovamos, renovamos, criamos, conectamos. E isso fez toda a diferença para que os veículos que compõem o Grupo Tribuna alcançassem a liderança absoluta em audiência na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Todos eles, cada um no seu segmento. Você sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. É preciso tempo e muita credibilidade para conquistar tanta preferência. Pois é, você conectado na gente e a gente conectado em você. Informação, entretenimento e compromisso com a região. Grupo Tribuna. Tudo nos conecta. Começando o mês de junho, vocês sabem que todo o primeiro programa do mês nós temos a presença da nossa taróloga Malcroche. Seja bem-vinda. Obrigada, Van. Obrigada a todos vocês que estão nos assistindo aqui, que batem ponto aqui com a gente nesse primeiro programa. E vamos falar desse mês 6. A Van, aniversariante de Dia de Portal Energético. É o meu mês, gente. 6/6, então tem portal no dia do meu aniversário? Exatamente. Todo dia, números iguais. Então, 1 do 1, 2 do 2, 3 e assim por diante. Portal. É um portal energético, por conta dessa forte conexão com o número, né? Então, é o número 6 repetido 2 vezes. Então, nós temos essa energia forte do 6 que fala muito de caminhos. Ótimo. De você também se posicionar e escolher. E estamos falando de geminianos, de gêmeos. Então, caminhos, dualidade, indecisão, mas que também faz parte. posicionamentos. Então, nós temos tudo isso no mês de junho.
Primeira quinzena incrível, agora segunda quinzena a gente fala no decorrer do quadro. Ela já me adiantou algumas coisas aqui. Ô, Má, só voltando na questão do portal, no dia 6/6, que é um portal, o que a gente pode fazer para aproveitar melhor esse portal? Então, o portal energético, ele intensifica tudo aquilo que você intenciona. Então, não é um dia legal para você discutir, não é um dia legal para você trazer palavras de ordem mais fechadas, negativas. É um dia muito bom para orações, intencionamentos, simpatias. Para quem gosta, banhozinho de ervas, meditação com cristais. Mas sempre pedindo clareza, principalmente nesse portal. Né? Um dia que fala muito desse equilíbrio, porque como ele intensifica, ele traz essa vibe um pouquinho mais densa. Se você migrar para esse lado geminiano e para esse lado um pouquinho mais extrovertido, comunicação super em alta nesse período, signo de Gêmeos, signo da curiosidade. Então é um mês muito regido por isso, mas né, para essa segunda quinzena, então esse período ele é excelente, principalmente esse comecinho, para investimentos, para você mostrar aquilo que você deseja, para você se comunicar com um todo. Ótimo. Vamos começar então pelos alertas? Claro. Posso tirar a carta? Então é isso, ó. Mês de junho, alertas para esse mês de junho. Uau! A carta número 8, a carta do caixão, ela fala muito sobre finalização com aprendizado. Não existe morte na espiritualidade. Na verdade, na espiritualidade existe uma transição e um momento de aprendizado. A gente pode falar como um final de ciclo? Exatamente, mas às vezes são finais, Van, que nós não queremos reconhecer e não queremos abraçar. E a carta da morte, principalmente nesse deck, que é um sarcófago, então ela vem mostrando tudo aquilo que você aprendeu dentro desse ciclo, ele vai ser utilizado nesse seu próximo momento. Ele é uma escada, que a evolução, a vida, ela é isso, né? Mas é pra baixo. A gente nasce bebezinho e vai ficando mais velhinha, assim por diante. Então, assim, a carta número 8, ela fala que tudo é eterno. O ciclo, ele termina e se renova, termina e se renova. Finalização de relacionamentos, mudanças de carreira, aprendizados, mudanças de hábitos, né? Ótimo. Início de qualquer outro movimento, ou até mesmo separar aquilo que não faz mais sentido com o seu objetivo. Maravilha. Então, ó, sabe que os alertas aí pro mês de junho. Agora vamos para o que esse mês de junho pode trazer de positivo pra gente. Exatamente. Vamos aqui, ó, nessa carta. Número 26, a carta dos livros. Essa carta, ela fala sobre aprendizado. E ela também fala sobre notoriedade, sobre descobertas. Porque é através do livro que nós aprendemos, que nós entendemos o que está acontecendo. Então, vai ser um período, um excelente momento para pós-graduação. Né, um novo curso, uma tendência excelente para você investir no seu intelecto, mas um período de descobertas. Ótimo. O livro se abrindo. Então, na vida pessoal, podemos ter algumas surpresas, positivas ou negativas, mas independente disso, a carta dos livros fala que você vai obter sabedoria diante dessas situações. Sendo uma situação positiva ou negativa, ela vai te trazer um aprendizado. Ô, Má, levando para a vida prática, de repente eu tô lá com um projeto que não coloquei em prática, tá lá paradinho, é o momento de eu pegar esse projeto, rever e tentar? Na primeira quinzena de junho, sim. Porque no dia 29 nós entramos com Mercúrio retrógrado. Ah, não, de novo lá vem ele. São 3 vezes, né? Agora a gente vai voltar lá em novembro. A gente fala depois mais. Mas nesse período de 29, pega mais um mês de julho e a sombra, que são 7 dias depois. Então, meados de 22, 23 de junho, nós vamos sentir Começa a sentir aquela energia. mais densa na comunicação, com relação a trânsito, tudo mais. É um alvoroço muito grande, né? E justamente período de férias escolares, olha como o universo, as coisas ornam. Então, esse período antes de 20 de junho é excelente para você iniciar um novo hobby, mas aprender sobre esse hobby. Ah, quero jogar cartas, um grande exemplo. Comece um curso, eu sou autodidata no caso, então começa a ler, começa a buscar sobre isso. Gostaria de mudar um hábito, ou entender mais, estudar mais, um curso de oratória. Aquilo que você desejar. Eu diria que é muito bacana fazer algo prático, mais curto.
né? Não tão comprida. Até porque a carta número 8 fala desse início e fechamento de ciclo. Então, falamos de agilidade, né? O 2026 é o ano 1, né, amiga? A gente tem esse movimento ágil de aprender, de passar pra frente. É o começar pra depois estruturar. Eu senti bem diferente do que foi o ano passado, né? O A ano gente fala passado sobre se essas arrastou. energias, né? Veio com a energia do ermitão. Ótimo. Então, ano passado, ele veio estruturando, arrastando, ele veio curando muita coisa. E esse ano é abrupto em tudo. Políticas públicas, questões de guerras, questões pessoais. Se você analisar a sua vida de janeiro até aqui, o que nós já conseguimos e onde chegamos, o que aprendemos. Perfeito. Então, ó, vou pra gente finalizar a carta do mês, tá? Claro. Que maravilhosa, a carta número 17, a carta da cegonha. Ela fala de surpresas, ela fala de grandes novidades. É uma carta de fertilidade, né? A cegonha, ela traz ali o nascimento, ela traz a novidade, mas ela é muito rápida. Então, nós podemos esperar para o mês de junho grandes oportunidades, caminhos. Entretanto, aproveitar esse movimento. Como diz minha mãe, o cavalo alado, ele passa só uma vez. Então, aproveita para montar nele até meados de 23 de junho, que depois esse cavalo ele vai estar empacadinho. Maravilha, obrigada pela sua presença. Obrigada. Fala onde as pessoas podem te acompanhar. Instagram, né, já tá aparecendo Croche. aqui, Mal Croche. Aqui no Tricotar, e eu tenho uma coluna também no Estúdio Box. Tem semanal, onde eu trago as previsões da semana, tanto astrológicas quanto as potencialidades das cartas. E a rádio… Tem a rádio A rádio é uma parceria de amor, mas aquele… Por hora, a rádio a gente deu uma pausa, mas eu já sei que mais pra frente… Daqui a pouco tá de Estamos volta. namorando, nesse mês dos namorados estamos namorando. Obrigada, tá, Mal Obrigada. Croche? Você já sabe que todo primeiro programa do mês, a Mal Croche vem trazer aqui pra gente o mistério e as energias das cartas. Voltando com o Tricotar, saímos ainda aqui do primeiro bloco, falando sobre a questão das redes sociais, como que isso pode atrapalhar, como que os pais podem lidar com isso. E, Ana, eu queria trazer para o direito, né? Porque você citou um caso aqui que você trabalhou essa semana, recente. Conta pra gente. Então, porque essa questão do controle… Hoje a gente consegue fazer o controle parental na rede social da criança, né? E às vezes quando o casal, eles estão casados, ou um faz… Na minha casa eu faço. Meu marido nem sabe o que minha filha tem acesso quando não tem. E quando divorcia, e quando separa, aí na casa do pai pode uma coisa, na casa da mãe não pode nada, aí a criança fica aquela guerra. E aí eu tive um caso que assim, na casa do pai podia tudo. Ela tinha o iPad e lá ela podia tudo. E na casa da mãe ela não podia nada, e na casa da mãe era um desespero. Então eu tive que entrar e comprovar que o pai estava sendo negligente, comprovar os locais que a criança estava acessando, os sites que ela estava acessando, as conversas que ela estava tendo. E aí suspendeu, revogou a guarda compartilhada, a guarda ficou unilateral por conta de problema de controle parental. Qual que é a idade da criança, Ana? 10 anos. Nossa. E aí eu 10 anos. penso que nesse caso, às vezes o pai é assim, compassivo, porque eu tô a semana inteira sem ver meu filho. Eu pego ele, sei lá, cada 2 finais de semana por mês. E aí eu vou ser o chato, né? Você não quer falar um não pra criança, entendeu? Olha, eu E aí já é uma basicamente linha tênue, eu acho que esse muito também sensível isso. tem essa versão, por exemplo, também já tive o inverso de mãe que liberava e aí a justificativa, eu tenho outro filho para tomar conta, isso aí que eu tenho que Isso é dar uma banho questão no muito outro, forte. se eu não Eu tenho que deixar fazer essa comida, eu daqui tenho vendo que- um vídeo, eu não consigo. Então assim, a gente tem esses dos dois lados, sabe? É o pai que só pega às vezes de 15 em Sim. 15, aí ele não quer ser o chato. Ele não E quer aí falar é o não pai pra criança. legal. E E aí aí ele não fala não nem pro telefone, nem pra comida, nem pra o que quer de presente. Então, assim, não fala Sim. não. Só que aí, ó, Vira porque férias, né? Não vira um pai participar eu de era a nada. mãe chata. Eu era a mãe A que não chata, deixava. que não Sim. deixava, que tinha o controle, que estava ali todos os dias, e o pai… E Eu aí acho que, também o infelizmente- perigo dessa criança também criar uma repulsa pelo lado que fala não. Exatamente. Sim, às vezes ela Porque não- aí Eu a tenho pessoa certeza malvada. que a criança, nesse caso, ela que foi pro lado que liberava Sim, tudo. porque ela não quer ir pra entende. casa ela não de entende que é onde- pro bem dela.
Eu acho assim que a falta para evitar chegar nisso é o antes, né? Hoje, enquanto eu tô casada, a gente combinar enquanto pais, como é que vai ser? A criança já crescer, porque assim, a hora que... Se é difícil o casal junto estabelecer, imagina depois que separa. Na minha casa eu faço o que eu quero, Se amando, a coisa já tá complicada, imagina a hora que tiver tanta coisa pra brigar, virar mais um motivo, né? E entender também, acho que uma coisa que acontece muito, de entender que por mais que às vezes o relacionamento acabe, o acordo de parentalidade, ele nunca se desfaz. Então, isso é o mais difícil de acontecer também. Esse é o mais ideal, né? É o mais difícil, mas é o que é dentro da nossa prática, a gente tenta pregar, e várias vezes eu brinco que eu faço mestrado em Direito da Saúde, né? Então, algumas coisas do direito eu acabo bebendo por conta da prática do mestrado, mas entra nesse movimento de muitas vezes já acontecer de eu ter que sentar um pai de um lado, uma mãe do outro no consultório, sentar no meio e falar, gente, vamos organizar aqui, a gente precisa falar todo mundo a mesma língua para que essa criança avance, para que esse adolescente se desenvolva. Então, peço para que nesse momento vocês deixem os desacordos e as questões de vocês um pouco de lado, para que a gente consiga alinhar. Eu sei que o cenário ideal para um, cenário ideal para o outro é diferente, mas a gente precisa chegar num meio termo, no meio do caminho, porque senão a gente vai brincar de ping-pong e a bola é o filho, e não dá para nesses contextos a criança ou o adolescente ser a bola no meio dessas situações, porque senão a gente cria lacunas ainda maiores. A gente precisa lembrar que criança e adolescente é esperto demais. Eles sabem. Eu não digo manipular no sentido negativo. Mas às vezes até manipular. Mas eles aprendem isso. Eles aprendem as fragilidades, né, de um lado e de outro. E isso acaba sendo, querendo ou não, uma forma de autoproteção. Isso também acontece casado. O meu filho sabe pra que ele pede uma coisa, pra que ele pede outra. A gente tem um grupo com os 3. Por que às vezes vem um pedidinho só pra mim? Eu sei por quê. Sabe como que... E ele sabe pedir pra cada. Pedir pra cada, é lógico, é esperta. Exatamente. E se não tem essa comunicação, fica muito mais isso difícil. Que eu descobri recentemente, que eu achei o máximo. Eu não sabia que existia psicologia parental. Sim, orientação parental. É quando você coloca a mãe, o pai, a criança e faz como se fosse uma psicologia de casal. É uma delícia, falei, gente, eu adoro. Então eu falei que eu não preciso brigar com o marido, eu mando a psicóloga brigar. Ótimo. E ela tá embasada na ciência, Por que maravilhoso. Não sabendo muito disso, que existe. Plena. A orientação parental é uma arma muito poderosa. Ela veio ganhando força nos últimos 3 anos dentro da área da psicologia, mas ela é uma prática antiga, na verdade, mas ela tem uma potência gigante. Eu imagino. Ela não funciona só nesse recorte da gente conversar junto dos pais com o paciente, com a criança, com o adolescente, com cada um sozinho, mas a gente conversar e orientar porque também. Porque aí você escuta todas as versões de uma Exatamente, só história. E consegue entender todo o contexto. Como vocês colocaram no início, a gente precisa entender que para uma criança se desenvolver, a gente precisa levar em consideração as questões fisiológicas, as questões psicológicas e emocionais e as questões sociais. Nós somos seres biopsicossociais. Então, a integralidade desses 3 meios, ela precisa acontecer. E quando a gente consegue trabalhar fazendo esse movimento de orientação parental, que a gente ainda vê uma resistência por parte de alguns profissionais, às vezes por conta de alguns familiares, por não entenderem como essa dinâmica se dá, mas que aceitam, a gente vê uma melhora dentro dos casos que é absurda, porque infelizmente não tem como. Não tem como, a gente precisa entender que a criança e o adolescente, querendo ou não, ele é resposta, ele é produto do ambiente onde ele está inserido. Então não tem como eu estar tratando um menor e eu esperar que só fazendo o acompanhamento dele eu tenha as alterações necessárias, eu tenha a resposta de desenvolvimento que eu espero. Não, eu preciso integrar essa família, eu preciso entender quem é essa família, entender essa dinâmica, ver como isso funciona e opera. Eu preciso muitas vezes me aproximar da escola, entender como essa escola tá, como ele tá se relacionando com os colegas. Eu preciso me aproximar dos avós, se os avós são presentes na criação, da madrasta, do padrasto. Eu preciso me aproximar, às vezes, do técnico de futebol, se ele é um atleta já de uma performance mais elevada, da instrutora da patinação. Então, a depender do cenário aonde a criança está inserida, eu preciso me aproximar de todas as figuras que são fundamentais para ela, para a gente conseguir fazer o trabalho de uma forma mais completa e focar sempre no melhor desenvolvimento dela, que é a intenção de tudo. Eu vi essa procura justamente para adolescente, porque os pais não estão conseguindo se comunicar com o adolescente, isso que eu porque o adolescente não se comunica. Isso, às vezes falta como chegar, né? A gente não entende como chegar, então isso é muito bacana, porque do mesmo jeito que eu falo assim, meu filho não para de falar, tem crianças que são muito mais quietinhas, então você fica sem saber o que está sentindo, como é que tá chegando as coisas para ela, então se não tiver alguém para intermediar, fica difícil.
resposta de uma psicóloga que foi, né, pra uma conhecida minha, foi que a mãe tava tão em fúria com o adolescente porque tava machucando a adolescente dela. Então ela não estava sabendo como reagir com o adolescente em casa. Porque ela não fazia, ela não teve todo o acesso que ele tem, ela não teve todas as mordomias que ele teve. E aí era esse embate. Só que assim, é a realidade dele agora. Então também não tem como você falar, então se eu não tive, meu filho não vai ter. E aí era esse embate surreal e aí estão fazendo acompanhamento, melhorou bastante. Isso é muito comum de acontecer. Um ponto que eu acho que é muito importante dentro dessas duas falas a gente trazer é que toda vez que a gente lida com uma criança e a gente lida com um adolescente, seja no papel de cuidador, de pai, de mãe, seja no papel de terapeuta, seja no papel de educador, a gente precisa entender que a gente acessa o nosso mundo infantil e o nosso mundo infanto-juvenil. Infância é uma premissa básica, mas parece clichê, mas não é. Infância é solo que a gente pisa a vida inteira. Eu amo essa frase. E todo mundo, sem exceção, tem suas faltas, tem suas lacunas, tem suas fragilidades e as suas dores dentro dessas fases. Ninguém cresce 100%. Todo mundo no seu processo de crescimento e de desenvolvimento sentiu dor, sentiu desconforto. E quando você lida com uma figura, sendo ela teu filho, sendo teu sobrinho, teu enteado, tudo aquilo que fomentou em você vem de novo. E aí vem de um jeito mais complexo, porque além de você sentir sem querer, porque às vezes você não quer comparar, mas é inevitável. Você comparar... E às vezes nem é consciente, Exatamente. né? Você é comparador, você também tem aquele, não vou dizer o peso no sentido negativo, mas vem aquela culpa de às vezes eu tô podando, eu tô direcionando de um jeito que eu sei que não é bom, eu sei que não fez sentido pra mim, mas no meu lugar de mãe, de pai, no amor gigante que eu sinto, eu não consigo performar de outra forma. E aí vai se tornando cada vez mais complexo, porque a gente tá olhando pra um cenário que é difícil, a gente tá olhando, querendo ou não, pra dores que são antigas, e além de olhar para essas dores que são antigas, você tem um papel e uma responsabilidade muito grande de construir essa figura de uma outra forma. Então, além de muitas vezes um cabo de guerra que você cria com o teu adolescente, porque os adolescentes eles sabem se comunicar, só que a forma como os adolescentes de hoje se comunicam é totalmente diferente. Eu brinco muito com os meus pacientes nesse sentido, porque eu tenho pacientes de 22 anos e eu tenho 28 anos. E eu falo, existe uma diferença muito gritante. Apesar da pouca diferença de idade no papel, a gente vem de gerações muito diferentes. Então, assim, a molecada dos 22, a molecada dos 18, a molecada dos 14, dos 13... Cada uma delas, por mais que as idades sejam parecidas, elas vivem adolescências completamente diferentes. E aí não dá pra gente fazer a forminha de... Na minha época foi assim e eu vou tentar criar, conduzir da mesma forma como foi no meu tempo. Porque, gente, o mundo mudou. A gente precisa entender que eles são filhos de um processo de globalização muito diferente. Se mudou pra gente, Imagina né? pra eles. Eles não nascem... a gente quer que vá brincar na rua. Ótimo. Toda vez que a gente tem a oportunidade de trazer a vivência pro real... É ótimo, só que a gente precisa entender que pra gente conseguir trazer pro real é um processo de transformação muito grande. E nem é interessante pra eles. Nem é, assim, não é, pra que eu vou brincar na rua? Não... Pode ser se for bem conduzido. Mas precisa de um esforço. Precisa de ambas as partes. E aí entra no que foi colocado também, de que com a rotina que a gente tem muitas vezes, o digital acaba sendo o meio mais fácil, o meio mais seguro entre muitas aspas. E tem isso também, né? A gente como mãe, quantos momentos a gente não tem tempo, gente. Não dá, e a gente não pode entrar nesse lugar de se culpabilizar, gente. Vocês carregam quanto... Eu falo vocês porque eu não sou mãe, mas eu respeito muito esse lugar. Vocês carregam muitos pesos, vocês já carregam muitas essa é uma questão que eu já sou bem... Como é que eu vou explicar? Talvez severa? Não sei se é essa a palavra, mas eu acho que assim, a gente pode ter 1000 pratos, mas tem um prato que não pode cair, é o de ser mãe. Então assim, dá trabalho. Mas eu acabei... Sim, mas assim, você é mãe. Sei lá, e não tô dizendo que isso não garante nada. Sim. E mesmo assim não garante nada. Entender que esse prato mas assim, esse prato, assim, se algum prato tiver que quebrar, não pode ser esse aí. Porque esse é uma responsabilidade muito séria. Então, assim, pra mim, lógico que não tem que entender. A gente vive isso, né? Trabalhando e muitas demandas. E a gente faz o melhor que a gente pode. Mas tem coisas que a gente fala assim, cara, mas esse pratinho aqui não dá. Então, tudo bem.
rede social faz parte, celular faz parte. Mas delargar, como a gente às vezes vê, a criança delargada para o celular porque você não tem tempo, aí, cara, tem alguma coisa que tá muito errada ali também, né? Porque assim, beleza, brincar na rua, não tá aqui rua, que a gente não tem nem rua que dá pra brincar. Mas que tempo que a gente parou pra brincar junto? Isso é que tempo que a gente deu pra dar atenção? Então, se a gente também não tem nenhuma disponibilidade, fica difícil, né? Então, assim, é óbvio que não dá pra ser assim, tipo, então larga tudo e vai brincar com a criança. Não é isso também. Esse equilíbrio é muito difícil. Eu só digo que tem que ser o pratinho, que a sua mira tem que estar aqui, ó. Nesse aqui. Mas não só isso, né, Thaísa? Por mais que você tenha essa questão da mira, de achar... Existem realidades muito diferentes, exato. né? Eu só acho que, às vezes, a gente, e com razão, fala do quanto a gente é atarefada e como o dia é difícil, mas não pode perder o foco disso. Porque, às vezes, eu vejo só algumas pessoas que, por conta disso... deixam demais algo que depois não tem volta. Sim. E às vezes não é nem... E é triste para elas, porque elas perdem uma convivência e uma conexão com aquela criança, com aquele adolescente, que depois não volta mais. E assim, eu fico imaginando, sei lá, talvez são os meus valores, né? Eu tô julgando com o meu valor. Mas eu falo, cara, eu quero olhar para trás e falar, cara, para esse serzinho, ou esses serzinhos, é que eu só tenho um, eu fiz o que eu podia, porque isso não garante nada, não quer dizer nada. Pode ser que dê tudo errado, não é isso? Mas é de falar assim, cara, eu dei o que eu podia, o que eu tinha. Agora, se a gente fica tipo assim, É que eu acho que enquanto mãe, né, mesmo... E aí você não é mãe ainda, mas você pode pensar na sua mãe, na paternidade da sua mãe, né? A gente sempre vai... Não sempre, tá? Também não vou generalizar, mas eu acho que a grande maioria sempre faz achando que tá fazendo o que tá certo. Esse é o momento, no meu caso. Eu praticamente fui mãe solo, então... Muitas vezes a falta que ele talvez pudesse ter ali era pela minha necessidade de trabalhar. Totalmente. E aí eu me culpava porque eu estava trabalhando e em outros momentos eu me culpava porque eu não estava ali. Então, assim, as realidades das mães... Elas são muito plurais. Muito diferentes. E, assim, o quanto eu enxerguei também na minha mãe... Né, de saber tanta coisa errada que ela fez, o quanto que eu fiz também, gente. Ninguém é perfeito, né? A gente precisa entender justamente esse movimento. A vida é a gente fazer esse equilíbrio de pratos. O prato do cuidado com o filho, sendo na maternidade ou na paternidade, ele é importante que seja uma das primeiras, das referências, mas a gente também precisa entender e quebrar um pouco essa coisa do ego, no sentido de entender que ele vai quebrar em algum momento. Esse prato, ele também vai cair em algum momento. E é difícil. E é importante... É difícil. É difícil, mas é importante também que ele caia. Porque é justamente nas quedas desses pratos da maternidade e da paternidade, eu vou falar muito mais de paternidade aqui porque a gente está cercada de mulheres, mas é justamente na queda desses pratos, muitas vezes, que a gente vê saltos de desenvolvimento nesses adolescentes, principalmente. A gente vê que nos momentos de quebra, não no sentido de erro, mas a quebra de algum tipo de padrão é onde o espaço para maturidade ele vem. Então, das frustrações. Das frustrações, porque a gente precisa se frustrar. Se a vida o tempo inteiro, principalmente para quem está crescendo, se a vida o tempo inteiro te sacia, você não tem gana, você não tem vontade. E aí a gente tem um discurso geral que a geração Z, ela é acomodada, que a molecada de hoje em dia não quer fazer nada, mas a gente está dando terreno para esses jovens quererem mais, para eles quererem se movimentar, ou a gente, no lugar do papel de cuidador, está o tempo inteiro tentando saciar e resolver tudo. Então são contrapontos que a gente também precisa fazer. Quando eu falo do prato não cair, não é de satisfazer necessidades, não é disso que eu tô falando. É só de estar atento. Sim, eu entendo. Porque é lógico que vai cair prato, é lógico que cai. A questão é assim, tipo... Eu tô prestando atenção nisso aqui, é só olhar isso. de atenção, né? Exato, prestar atenção, estar com cuidado, porque é isso, assim, não tem como. Sim. Agora, essa questão que você falou sobre tá tudo muito confortável, é uma preocupação muito grande que eu também tenho com essa geração nova, que não passa por muitas coisas que a gente passou mais novos, e talvez que bom que não passe, mas ao mesmo tempo não tenho... o desafio, o joelho ralado, o negócio que não tem e não vai ter mesmo. E isso é preocupante, porque é nesse momento que eles falam, então, não tem. Acontece. Quando eu fui buscar terapia para minha filha, eu acho que é porque eu estava no auge disso que vocês falaram, né? Que a infância a gente vai pisar sempre. Então eu lembrava dos nãos que eu ouvia da minha mãe e eu falava assim, que absurdo esse não que ela me falava. Não, minha filha não vai ouvir esse não. Então eu comecei a ser aquela mãe mega permissiva. Quando eu não conseguia falar o sim, eu me sentia culpada, cheguei na terapia. Aí você desconstruir isso.
Hoje, meu objetivo de vida, pode ser que daqui a um tempo tenha que tratar de novo, é frustrar minha filha. Perfeito. Então, eu sempre penso assim, eu tenho que frustrar ela. Então, se ela pede um tênis, eu falo assim, não. Agora não, ó, você tem esse tênis, eu quero... Não. Depois a terapeuta trata ela. Depois a gente chega no... Mas, sabe, assim? Então, eu saí do sim... É meio maluco também deve estar errado. Porque eu saí do... Porque ela foi do 8 pro 80. Exato. Hoje eu só penso assim, eu tenho que frustrar ela. Mas isso enquanto filha, tá? E agora eu vou falar enquanto filha. Minha mãe nunca foi uma mãe 100% permissiva, mas ela sempre deu opção de escolhas pra mim e pra minha irmã. Então, assim, você quer isso? Então você tem que abrir mão disso. Então, assim, eu não tive nem o não completo, nem o sim completo. Óbvio, em algumas questões, sim. Mas eu sempre tinha que escolher muito bem aquilo que eu queria. Então, eu ficava muito responsabilidade. Então, eu ficava pensando muito. Então, se eu for ganhar, então, o telefone, a rede social, e não for ganhar uma viagem, sei lá que seja, qual que vai fazer mais sentido pra mim? O que vai me deixar mais feliz? Então, ela dava a opção de, você quer a festa de 15 anos ou você quer a viagem? Os dois, amor, os dois não vai dar. Não vai dar. Então você escolhe, você pensa no que faz sentido pra você. E aí hoje eu sinto que isso reverbera muito na mulher que eu sou. Sim. Porque eu consigo Você aprendeu a escolher desde pequena. Então, assim, eu era só o não. Era só o não. Então pra minha filha era só o sim. Então ela nem precisava escolher, porque o que ela queria, ela tinha. O não eu acho um pouco arriscado, realmente. Mas, assim, a longo prazo, talvez, mas acho que esse equilíbrio... E ela não sabia escolher, gente, uma calcinha. Filha, toma banho e coloca a calcinha pra se arrumar. Qual calcinha eu pego? Sabe, eu não sabia escolher a roupa. E aí, agora sim, eu tenho a gaveta, que é a roupa de brincar, a gaveta, que são as roupas de sair. Ela escolhe. Se ela for sair, ela pode pegar qualquer roupa da gaveta 2. Então, assim, ela já tá exercitando autonomia. E eu deixando, porque antigamente também... Isso é muito... Gabi, nós estamos chegando no finalzinho, mas venha, por favor, com as suas considerações finais e volte em outros. Pode deixar. Só para pontuar essa questão do excesso de sim, o excesso de não, independente se a gente vai falar sim ou não, eu acho que é importante a gente entender que não é adular a criança, mas a criança ela precisa de explicação. Só dizer sim, só dizer não, fica muito vago. E se a ideia é que a criança se desenvolva com raciocínio crítico, com autonomia, a gente precisa dar a base para ela. Então, se não, você não vai ganhar o tênis, você não vai ganhar o tênis porque você já tem 4 tênis parecidos, ou você tem 4 sapatos que cumprem essa função dentro do seu armário. Você não precisa de um quinto. E explicar o não. Exatamente. Também, não é e só até o tipo de explicação, né? Porque o mais fácil era assim, mãe, eu quero tênis. Eu não tenho dinheiro. É o mais fácil. Não, você justificar pra ela porque que aquilo não cabe é muito importante, ou você justificar pra ela o porquê que aquilo é importante. E esse movimento, ele acaba sendo fundamental. A gente vê hoje muitas faltas nesse sentido, e aí, justamente, a gente acha que as coisas são separadas, mas elas não são, elas se conectam o tempo inteiro. Quando você faz esse movimento, seja dando sim, dando não, ou dando papel de escolha pra criança, apresentando os 2 cenários e fazendo com que ela decida, você traz para ela um convite de pensamento. E aí, nesse momento em que ela é forçada a pensar sobre isso, ela está conseguindo se desenvolver muito melhor e você está treinando ela, porque hoje é abrir a gaveta e saber qual que é a roupa que eu vou usar para descer no parquinho e brincar, amanhã se torne qual é a profissão que eu vou seguir, quais são as amizades que eu vou manter, qual é a pessoa com quem eu vou me relacionar, como é a forma como eu vou conduzir o meu dinheiro e a minha vida financeira. Então parece algo muito distante, mas quando você faz esse movimento, é ele que vai dar o timing de todas as decisões da vida. É uma gaveta de roupa, mas amanhã são todas as gavetas da vida. Exatamente. Nossa! Finalizamos com essa frase. Então deixa ela escolher as Só que real, esse programa não deu. Não deu. Gabi já está convidada. Pode Gabi, deixar, por favor. eu volto. Meninas, obrigada, Ana. Obrigada, Tainara. Obrigada, Thaís. Muito obrigada pela tua presença, pela tua contribuição. Deixa o seu recado final. Bom, pessoal, vou reiterar a frase que eu já falei em outro momento. Infância é um solo que a gente pisa para sempre. Então, cuidem bem dos seus pequenos, independente do contexto que seja. Se for no lugar de mãe, de pai, de avó, de avô, de tia, de cuidador no sentido da educação, da psicologia, estejam atentos a todos os processos e saibam que na Baixada, num contexto geral, a gente tem profissionais mais do que capacitados para lidar com isso. Não esperem
as crianças crescerem, não esperem as bolas de neve ficarem maiores pra gente poder olhar para coisas que são extremamente necessárias e urgentes já agora. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo pra você aí. Sabe que toda terça-feira tem um episódio inédito pra você. Um beijo e até semana que vem. Vamos dar um tchau lá na câmera.